Manhã Comunitária. Entrevista. Nos estúdios da Liberdade FM está a nossa amiga psicóloga Andréia Nemetti. Hoje nós vamos conversar sobre ansiedade, né, Andréia? Bom dia. Bom dia, Daniele. Vamos falar então hoje sobre o mal do século, né? Muitas pessoas acreditam que seja a depressão, mas não. A ansiedade, que a gente vem observando aí nos consultórios, tem lotado realmente consultórios com casos de ansiedade, que são bem graves. A gente estava comentando aqui nos bastidores que quase todo mundo tem a tal da ansiedade, né? Mas será que tem mesmo? O que de fato é a ansiedade? Então, eu vou te explicar assim, e também para os ouvintes, Daniele, que a ansiedade ela é algo natural, né, normal. Todos nós temos, por exemplo, daqui um mês eu vou fazer uma viagem pra praia, vamos supor, né? Então, eu fico um pouquinho ansiosa, isso é normal, né? A gente tem que diferenciar o estado de ansiedade normal para um patológico quando isso passa a trazer prejuízos para a vida da pessoa. Porque a ansiedade, ela não é de todo o mal. Na verdade, ela serve como um alerta, né? Olha, eu estou ansiosa, às vezes por alguma situação, então talvez, para uma entrevista de rádio, por exemplo, né? Sim, sim. Por conta que, eu tenho que me preparar, eu tenho que saber sobre o assunto, então eu vou me sentir um pouquinho ansiosa. Então ela serve como um alerta. Mas a partir do momento que ela passa a trazer prejuízos para a minha convivência com as pessoas, às vezes que dificulta para que eu saia de casa, interaja com outras pessoas, aí sim, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, talvez até buscar uma ajuda profissional. Aqui você comentou alguns sintomas, né, da ansiedade, algumas consequências, né, da ansiedade, essa angústia para não estar perto de outras pessoas, isso é bastante comum, né? Bem comum mesmo, né? Então, as pessoas que têm algumas ramificações da ansiedade, né? Pode desenvolver o transtorno de pânico, que ela não se sente à vontade de sair na rua, de estar em contato com outras pessoas, ou até mesmo em locais com muitas pessoas, ou em local fechado. Então, tudo isso pode, né, desencadear devido à própria ansiedade. Agora, também tem alguns sintomas físicos, né? Sim, principalmente. Então, na verdade, a pessoa sente uma angústia muito grande e muitas vezes não sabe dizer quais as razões, né, dessas sensações, desses sintomas. E normalmente é bem comum eu receber no consultório pacientes encaminhados por cardiologistas. Por quê? Normalmente ela passa a sentir dores no peito, falta de ar, aí ela vai para o cardiologista, passa por exames, eletrocardiogramas, onde não é constatado nada. E aí, então, se levanta a hipótese de uma possível ansiedade. E realmente, diante dos sintomas que a gente observa, né, realmente ela passa a ter, são sintomas de ansiedade, com preocupação intensa, ela passa a ter muito medo, fica muito irritada muitas vezes, né, tem formigamentos, então aceleração dos batimentos cardíacos. Esses são os principais sintomas da ansiedade. Aquela falta de ar, né? E é bem... Coração batendo muito acelerado, a pessoa não consegue respirar direito. É um aceleramento do organismo, né? Então, assim, ele está em alerta, enquanto ele está, né, numa sensação de perigo, então ele está acelerado. Então, são esses os sintomas mesmo da ansiedade. A aceleração é a característica principal. Agora, lógico que cada pessoa vai apresentar aí um jeito diferente de ter a ansiedade. Agora, como que o psicólogo ou o psiquiatra e tal, ele faz o diagnóstico? Como é que ele compreende que aquele paciente tem realmente ansiedade? São de acordo com os sintomas, também o tempo, né, de duração, porque às vezes é uma situação específica. Ele passou por uma situação de estresse muito intensa, uma situação de perigo, vamos supor, um assalto. Né? Então pode vir a desencadear uma ansiedade, um medo constante em relação ao sair de casa, talvez, né? A uma possível situação recorrente de assalto, né? Então isso pode vir a
a ser uma das características. Então a gente tem que ver quanto tempo está durando esses sintomas. Uma semana só? Então talvez não é ainda sintomas de ansiedade. A gente vai ter que verificar a longo prazo, né? Que prejuízos isso tem trazido para a vida da pessoa, né? Então, se é um estresse pós-traumático ou é um transtorno de pânico já instaurado, o que está acontecendo? Na verdade, você consegue monitorar um pouco a rotina, a vida da pessoa, para ver em que medida que isso está presente. Isso, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento desse paciente, né? Então, por isso que é interessante a terapia, porque a gente não faz apenas uma sessão, por exemplo, isolada, né? A gente vai fazendo acompanhamentos semanais, né? Onde a gente pode ver o quadro se está tendo evolução, não houve evolução ou houve, né? Como que está sendo o decorrer dos dias dessa pessoa. Agora, no final do ano, que todo mundo fica bastante assoberbado, né? Todo mundo tem mais coisas para fazer, a velocidade das coisas que a gente faz tem que ser ainda maior, né? O volume é maior. Existe uma certa pressa, eu estava até comentando esses dias atrás. Quando vai virar o ano, parece que todo mundo quer encerrar o ano com tudo resolvido, né? Isso também gera uma... Sim, né, porque é um período que realmente, né, gera mais ansiedade. As pessoas vão viajar, talvez também até uma preocupação com viagens, né, com várias situações. Que vai fazer, como é que vai deixar a casa? Isso. Que vai receber visita. E acredito assim, uma das razões mais sérias, né, que tem levado as pessoas a desenvolver a ansiedade, desencadear a ansiedade, é a nossa realidade, né? A questão de tudo ser muito mais rápido, exigir muito, né? A gente tem pouco tempo e também as redes sociais, o uso constante de celulares, computadores. Por quê? Né? Isso é muito atrativo, estimula muito a mente, né? Então faz com que a gente tenha que ser sempre mais rápido, querer sempre mais, e os momentos que a gente não tem acesso ao computador, internet, a gente já não consegue mais se concentrar tanto, a gente fica ansioso, querendo sempre algo mais, e esses momentos a gente sente um certo tédio, né? Então essas são as principais razões aí que podem também desencadear a ansiedade, se habitua com a velocidade, com a enxurrada de informações e estímulos, que quando não sabe nem o que fazer. Não né? sabe. É muito estímulo, realmente, né? A palavra certa é estímulo. É o tempo todo, né, buscando algo, ou um trabalho sendo muito pressionado, muito exigido, em casa, a pessoa quer dar conta de tudo. Então isso também, né, pode fazer com que venha apresentar esses sintomas da ansiedade. Interessante. A Andréa trouxe pra gente também algumas sugestões assim de dicas, né, para se lidar com a ansiedade. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, depois do bloco. Pode ser, Andréa? Pode ser, sim. Então fechou.